A Anna Walsh é mãe de 3 filhos e tem 39 anos. Ela foi dada como desaparecida no dia 4 de janeiro pela empresa imobiliária com sede em Washington que ela trabalhava. E por ser muito recente, a investigação, claro, ainda está em andamento, mas por conta de evidências que foram encontradas na casa onde o suposto crime aconteceu, os oficiais não estão mais procurando por uma pessoa desaparecida, e sim por um corpo, ou partes dele. Conforme as investigações vão acontecendo, eu venho aqui atualizar vocês. Olá, eu sou a Vanessa Bap e no caso de hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu bem recentemente aqui em Massachusetts, na virada do ano. Então já deixa seu like que eu já te conto tudo. Sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Apesar da empresa ter denunciado o desaparecimento da Anna no dia 4 de janeiro, ela na verdade não é vista desde o dia 1º, na virada do ano. O que é muito estranho porque a Anna inclusive já tinha uma passagem de avião para Washington, lá onde ela trabalhava, com a data para o dia 3 de janeiro, mas ela nunca de fato apareceu no aeroporto. O marido da Anna, o Brian Walsh, está sob custódia, sob a acusação inicial de enganar a investigação policial sobre o desaparecimento da esposa. O Brian é filho único de um médico muito bem sucedido e por isso ele sempre desfrutou de uma vida de muito conforto. A Anna, ela é cidadã da Sérvia e também dos Estados Unidos, e ela trabalhava em um hotel de luxo quando ela conheceu o Brian. O casal se casou em 2015 e tem 3 filhos pequenos, de 2, 4 e 6 anos de idade. Os promotores do caso disseram que encontraram no porão da casa onde o casal vivia manchas de sangue, uma faca, além de uma serra e um tapete completamente encharcado com sangue. Os filhos do casal estão nesse momento sob a custódia do Departamento de Crianças e Famílias de Massachusetts. Os investigadores descobriram um vídeo do Brian às 2 horas da manhã em uma loja de ferragens onde ele comprou um total de $450 em produtos de material de limpeza. As evidências contra o Brian ganharam mais peso depois que os investigadores da polícia descobriram registros que provavam que a Anna já tinha feito uma queixa policial contra ele antes mesmo deles terem se casado. Na queixa policial, a Anna disse que alguém estava ligando para ela, ameaçando ela e uma amiga que estava com ela no momento em que as ligações estavam acontecendo de morte. Na verdade, o relatório policial não cita especificamente o nome do Brian, mas a polícia confirmou que realmente era ele que estava fazendo as ligações. No entanto, a polícia disse que não houve uma investigação depois dessa denúncia porque a própria Anna desistiu na época da denúncia e então nenhuma acusação podia ser feita formalmente. Mas quanto mais os detetives investigam o caso, mais informações sobre uma suposta vida dupla do Brian vêm à tona. Isso porque não é a primeira vez que o rosto do Brian estampa os jornais locais de Boston. O Brian também estava aguardando uma sentença em um caso federal envolvendo pinturas falsas de um famoso pintor. E por conta desse outro processo, o Brian não deveria nem mesmo estar saindo de casa, porque na verdade ele estava em liberdade condicional. Uma das hipóteses da motivação para o crime feita pela acusação é que o que aconteceu com a Anna está diretamente ligado a essa vida dupla do Brian, que está envolvido em um grande esquema de falsificação de quadros. Infelizmente, a acusação terá ainda que provar que a Anna não está simplesmente viajando ou que ela desistiu de tudo e foi embora de casa. O Brian está alegando que ele estava sem telefone naqueles dias que a Anna desapareceu, e ele também disse que só saiu de casa no dia 2 de janeiro porque ele queria comprar sorvete para o filho. No entanto, as câmeras de vigilância do local onde supostamente o Brian disse que foi comprar o tal sorvete para o filho não mostram ele dentro da loja. Mas o que o Brian não contou, mas que os investigadores da polícia descobriram, é que o sinal do telefone do Brian saiu de casa mesmo sem permissão por conta daquele outro processo de fraude que ele está respondendo. Os investigadores também disseram que o telefone da Anna Walsh tocou perto da casa do casal nos dias 1 e 2 de janeiro, o que por si só já desmente a alegação do Brian que ela saiu de casa para pegar um voo para Washington na manhã do dia 1º de janeiro. E enquanto isso, na verdade, o Brian estava comprando $450 em materiais de limpeza que incluíam esfregões, um balde, panos de chão e vários tipos de fita. A hipótese dos investigadores é que durante o período em que ele não denunciou o desaparecimento da esposa, ele teve tempo de sobra para limpar e descartar todas as evidências. O advogado que está representando o Brian, ele alegou, abre aspas, ele não está sendo acusado de assassinato.
ele está sendo acusado de enganar os investigadores e não dizer, pelo que eu entendi, que ele foi a uma loja, fecha aspas. Nas entrevistas que o Brian deu, ele se descreve como um bom marido, um pai solidário e obediente que criava os filhos pequenos na casa da família na região de Boston, aqui em Massachusetts. E isso tudo para que a esposa dele pudesse viajar a trabalho toda semana, porque, lembra, ela trabalhava em Washington, D.C., em uma grande empresa imobiliária. Em pouco mais de uma semana depois que a Hannah foi dada oficialmente como desaparecida, os investigadores estaduais e locais vasculharam a cidade. Eles vasculharam montes de lixo, tentando juntar os fatos do caso. E ainda, segundo o depoimento de um dos amigos do Brian, ele não é apenas um sociopata, mas também uma pessoa muito nervosa e fisicamente violento. Apesar de tudo, a mãe do Brian saiu em defesa do filho, dizendo que ele é o principal cuidador de todos os 3 filhos do casal, que é ele que cozinha, é ele quem faz compras, limpa a casa, brinca com os filhos e lê as histórias para dormir. Os investigadores também descobriram que ele teve um pedido expedido por um procurador de Boston para mandar ele para a prisão por 30 meses pelo roubo de nada mais do que quase $1 bilhão em propriedade do seu falecido pai. Bom, o que aconteceu é que ele entrou em uma das casas do pai e destruiu o testamento que ele tinha encontrado no escritório, e depois ele aproveitou ainda para vender várias obras de arte. Ele vendeu tapetes, joias, um carro e, acreditem ou não, ele ainda estava tentando vender a própria propriedade do pai. Como, na verdade, ele não tinha direito legal a nada, ele foi acusado de fraude. Esse diário dele também vai ser usado como prova no julgamento, porque nele ele descreveu toda a história que ele tinha com seus negócios sujos que envolviam falsificação até na Coreia do Sul. Nesse diário, ele ainda dizia que ia à Coreia do Sul, na verdade, visitar um amigo, mas que ele sempre aproveitava para vender as obras falsas que ele mesmo produzia. O argumento que ele usava era que ele precisava vender algumas obras da coleção particular da família dele, porque eles estavam precisando do dinheiro para fazer umas reformas na casa dele. E não para por aí. Descobriram ainda nas investigações do desaparecimento da Hannah que o proprietário de uma galeria de artes que fica em Boston e que abriga a maior coleção do artista Andy Warhol do mundo também é uma das vítimas de fraude artística do Brian. O dono dessa galeria comprou mais de 1000 obras de arte que o Brian estava vendendo como se fossem obras originais. Ele inclusive dizia que ele tinha documentação provando a autenticidade dos quadros. E descobriram que o que tinha acontecido, na verdade, é que o Brian vendeu as falsificações que ele mesmo tinha feito para esse dono da galeria e vendeu as pinturas originais para outra pessoa. E agora vem a peça final desse quebra-cabeças. O que conecta tudo foi uma ligação que esse dono da galeria de artes fez para Hannah, alguns dias antes do desaparecimento dela. Isso porque o que aconteceu é que depois que o Brian parou de atender as ligações desse dono da galeria, porque ele estava com medo de ficar no prejuízo, então o dono da galeria ficava ligando para ele. Sem sucesso, ele resolveu procurar então a esposa do Brian, a Hannah. Mas ele disse que o que ele não esperava é que aparentemente a Hannah não sabia nada dessa vida dupla que o marido levava. Sobre a ligação que o dono dessa galeria fez para Hannah, ele disse que o conteúdo da ligação foi, abre aspas, ela parecia estar meio assustada com a coisa toda e disse, não há como meu marido ter feito algo assim. Foi a Hannah quem fez o Brian me ligar de volta para que a gente entrasse em um acordo e ele devolvesse o dinheiro dos quadros, e então eu não o processaria. Ela foi muito gentil e respeitosa comigo, mas eu percebi que ela estava meio assustada com a acusação da minha parte. Os dias se passaram e o Brian não devolveu o dinheiro, então o dono da galeria foi fazer uma denúncia diretamente no FBI. No final das contas, o casal foi processado, mas o dono da galeria realmente acredita que a Hannah não sabia sobre o marido. E durante o processo sobre aqueles quadros falsificados, o Brian se declarou culpado de fraude artística e ficou determinado que ele deveria devolver o dinheiro para o dono da galeria. Depois de muita insistência, o dono da galeria conseguiu uma resposta por e-mail do Brian, com algumas desculpas e, claro, disse que devolveria o dinheiro. Mas os promotores dizem que o dinheiro nunca foi, na verdade, devolvido. O Brian, ele foi descrito como um sociopata e uma pessoa não confiável nos depoimentos durante o julgamento sobre os bens do seu pai. Nos depoimentos, vários familiares ali disseram que o pai do Brian não queria que o filho herdasse nada do que ele tinha. Isso por conta daquele roubo que o Brian fez em uma das propriedades do pai. E olha que loucura, o Brian conseguiu nesse meio tempo
virar representante legal do patrimônio do pai, afirmando que o pai não tinha deixado nenhum testamento. E durante o tempo em que ele ficou como representante legal do patrimônio do pai, ele torrou mais de 100 mil dólares em fundos bancários e entre várias obras de arte e até mesmo um carro. Outra coisa que descobriram é que o Brian foi um paciente de longo prazo em um hospital psiquiátrico e que ele foi oficialmente diagnosticado como um sociopata. Aparentemente, a Anna sabia sobre os processos que o marido enfrentava, porque ela chegou a escrever uma carta para o tribunal que ela estava grata por o marido poder permanecer em casa enquanto o processo dele corria. Bom, como esse caso ele ainda está em andamento, eu estou acompanhando todas as informações que vão aos poucos saindo na mídia local e quando surgir novas informações que sejam relevantes desse caso, eu venho aqui e aviso vocês. Bom, esse é o caso de hoje. Muito obrigada por me assistir aqui. Tchau!